Muito bem, gente, vamos falar de esporte agora aqui na TV Bom Dia com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric, tudo bem? Tudo bem, Leandro. Boa segunda para ti e para todo mundo que nos acompanha. Muito bem, vamos começar falando, claro, do nosso Ipiranga aqui de Erechim, que perdeu na sexta-feira. Perdeu na sexta-feira. Eu queria mandar um abraço para o meu amigo que esteve de aniversário no último final de semana, o Gustavo Dutra. Um abraço para ele. É um resultado, Leandro, que me deixa, e eu falo, claro, nós que acompanhamos o Ipiranga, com os olhos um pouco abertos em relação a esse Campeonato Brasileiro Série C e a dificuldade que será. Nessa sexta-feira, então, o Ipiranga acabou fazendo um jogo contra o Criciúma de 6 pontos, jogo decisivo. Mais um, como foi também aquele último contra o Mirassol, em que o Ipiranga venceu. Só que dessa vez não deu. O Ipiranga perdeu por 1-0 em um jogo que o Ipiranga no primeiro tempo foi muito melhor do que o Criciúma. Empilhou chances de gol, mas não conseguiu colocar a bola dentro da caixinha. Aí no segundo tempo, o Criciúma, numa jogada de bola aérea, na marca do pênalti, um pouco mais distante, mas muito próximo ali da marca do pênalti, o Criciúma consegue o seu gol de cabeça indefensável para o goleiro David, e mesmo assim, no segundo tempo, o Ipiranga teve a oportunidade de conseguir empatar o jogo, mas acabou não conseguindo, e o Criciúma, com uma estratégia definida no segundo tempo, bem postado defensivamente, para conseguir segurar esse resultado. E foi assim que o Criciúma conseguiu essa vitória que o cola na liderança. O Ipiranga tem 23 pontos e o Criciúma também com 23. E o Novo Horizontino brigando junto ali, os três com 23 pontos, embolou tudo. E é isso que eu falo em relação à dificuldade desse Campeonato Brasileiro Série C. O Ipiranga faz jus a uma campanha muito boa, melhor ataque da competição, o que o coloca como critério de desempate na liderança. Porém, agora com 2 partidas decisivas, fora de casa, e um resultado, sim, que incomoda. Mas não dá para baixar a cabeça, vamos seguir, e o Ipiranga tem tudo para fazer uma ótima campanha ainda nesse restante de fase classificatória. Já o Atlântico venceu aí, jogando pelo estadual. Venceu o jogo contra o Lagoa, em um jogo que colocava líder e vice-líder. O Lagoa é o líder, mas com 3 partidas a mais que o Atlântico. E o Atlântico recebeu no Caldeirão do Galo o time do Lagoa, fez um jogo muito equilibrado, tanto é que o placar terminou em 2-1 para o Atlântico, mas um jogo muito equilibrado, e só conseguiu o gol da vitória a partir da batida no tiro livre. Então o Atlântico fez uma partida realmente muito dura contra o Lagoa que é líder não por acaso, porque vem jogando muito bem, mas eu imagino que com essa vitória o Atlântico agora fica com uma certa tranquilidade para conseguir administrar esse campeonato estadual. Na briga direta contra o Lagoa, venceu as 2 partidas, uma de 8, jogando lá em Lagoa Vermelha, e essa de ontem, e eu imagino que o Atlântico até vai conseguir essa liderança depois, ainda com alguma pontuação de diferença para cima do Lagoa, lembrando que amanhã o Atlântico já joga mais uma pelo Gauchão. Vamos falar agora da dupla Grenal, e a gente começa falando do Grêmio, que perdeu para o São Paulo e ainda ficou com uma situação, já estava complicada, né? Agora não dá para falar mais o que é a situação do Grêmio, hein? Dramática, tá aí, ó. Dramática, o Alan, muito bem, segue dramática a situação. Eu diria até que o Grêmio estava em um cenário preocupante no Campeonato Brasileiro e agora passou para desesperador. E ainda, eu acho que a infelicidade maior da torcida do Grêmio nesse momento é porque o Internacional fez uma partida brilhante, que nós vamos falar depois, e ainda a combinação de resultados da rodada, com o Cuiabá vencendo o Atlético Paranaense, esses resultados aí, eles complicaram a vida do Grêmio. Mas vamos falar sobre o jogo, um resultado muito amargo, talvez o mais amargo entre todos esses, que o Grêmio vinha conseguindo arrancar um empatezinho contra o São Paulo, jogando lá no Morumbi, e nos últimos minutos, no apagar das luzes, no Cícero Pompeu de Toledo, chegou o gol da vitória, o 2-1, o time do São Paulo, que está dando prioridade para a Copa Libertadores da América, né? Joga contra o Palmeiras, tem o jogo da volta ainda, quartas de final, e vem jogando com um time misto, não vem fazendo um bom campeonato, não ganhava de ninguém também, e daí ganha do Grêmio. Então a situação no Grêmio, ela passou a ser desesperadora, analisando matematicamente a tabela do Campeonato Brasileiro, porque o Grêmio tem, é bom lembrar, mais 2 jogos a menos, né? Nós estamos na 16ª rodada, mas tem 2 jogos a menos contra Cuiabá e contra Flamengo, e o Cuiabá é o próximo adversário, é um jogo definitivo para o Grêmio. Se não vencer do Cuiabá, aí a sua situação de permanência no Campeonato Brasileiro Série A, na elite do futebol nacional, já começa a ser contestado.
Olha, tem muita coisa, nós vamos passar ainda essa segunda-feira e essa semana analisando a situação do Grêmio, mas para permanecer na Série A, matematicamente, o Grêmio precisaria de 45 pontos ou 43, sendo otimista, e o Grêmio tem 10, ou seja, são 33 pontos. Resumindo, 33 pontos são 11 partidas que o Grêmio tem que vencer. Então, vencer 11 partidas, sendo que o Grêmio venceu, acho que o quê? 3, 2, ainda no Brasileirão. Então, a situação para a torcida do Grêmio, ela é desesperadora. E o Felipão falou sobre isso após o final da partida. Inclusive, ele falou, né, que o time precisa ser um pouco mais aguerrido em campo e jogar um futebol melhor. Vamos ver. Nós precisamos trabalhar e precisamos mudar o nosso sentido anímico em campo e fora de campo. Nós temos que ter raiva do adversário, nós temos que saber que o adversário é o último adversário, é o final do mundo. Nós temos que jogar como se fosse uma final. Todo jogo, 90 minutos, 91, 92, 93, 95. O adversário para muitas jogadas e nós não paramos em determinados lances porque queremos, quem sabe, jogar de uma forma mais bela ou mais interessante e tudo, mas não é assim. Nesse momento, nós temos que jogar com ânimo, com determinação, com mais vontade com o adversário, com mais garra, com mais pegada. E é isso que muitas vezes está faltando num ou no outro momento do jogo. E aí a gente tem perdido esses pontos que estão fazendo muita falta e vão fazer falta. Futuramente farão muita falta. Então, vamos tentar mudar essa situação de um jeito ou de outro. Colocando A ou B, mudando o esquema, ou fazendo com que a gente tenha um sentido de jogo um pouco diferente do atual, porque do jeito que está, nós não queremos perder jogo aos 48, da forma que perdemos. Não queremos tomar gol como tomamos o primeiro gol, quando a bola era nossa 2 vezes. Algumas coisas nós vamos ter que tentar incutir na cabeça do nosso time para que isso modifique nos próximos jogos. Muito bem, tá aí, né? Fala do Felipão, parece que ele não perdeu a mão do vestiário já aí com esse time, né? Mas vamos falar do Internacional, porque o Colorado está num momento muito bom. Começa uma fase de ascensão, venceu o Flamengo bem e ontem venceu o adversário do Flamengo, também carioca, Fluminense, por 4-2. 4-2 numa noite belíssima em Porto Alegre, um grande jogo. Acho que foi o jogo da rodada, sem dúvida alguma, um jogo muito emocionante no primeiro tempo e no segundo tempo mais ainda, né? Um primeiro tempo em que o Inter coletivamente era melhor do que o time do Fluminense, com algumas brechas na defesa. Tanto é que o Fluminense consegue um passe por trás da defesa do Inter, acho que nas costas do Vitor Cuesta, e chega o gol de empate. Porém, o Cuesta, que eu inclusive passei o final de semana falando mal do Cuesta, ele foi lá e calou minha boca. Os meus amigos colorados, eles vão ficar loucos comigo, porque eu falo mal do Vitor Cuesta, ele vai lá, faz um passe da assistência para o Edenilson. O Edenilson jogando uma partida muito boa no primeiro tempo, no segundo tempo, o Diego Aguirre permanecendo ainda com o Dourado e com o Lindoso junto. Uns até criticam, contestam, eu sou um deles, porém está dando respaldo em campo o Internacional no segundo tempo, que mesmo com algumas dificuldades, conseguiu avançar, fez o segundo gol, o Fluminense empatou, essa equipe bem treinada pelo Roger Machado, que não está tão bem na Libertadores, que acabou empatando contra o Barcelona, mas o Internacional com essa capacidade de resposta, que não baixou o seu nível, tanto é que nos últimos minutos não quis ceder o empatezinho, foi atrás dos 3 pontos nos últimos minutos e conseguiu ser eficiente já no apagar das luzes também, e o quarto gol, 3-2, fez 3-2, e o quarto gol saindo dos pés do Paulo Guerreiro em um contra-ataque. Paulo Guerreiro, que por muitos torcedores do Internacional foi criticado, dizendo que fazia cera para querer jogar, sai de lesão, retorna, avança, bate cruzado para decretar a vitória do Internacional, que vai para a 9ª colocação e agora já começa a mudar o cenário lá para os lados do Gigante da Beira-Rio. Quem sabe, por que não brigar por uma vaga na Libertadores ou algo a mais? Agora a torcida do Internacional tem que comemorar muito, sim, esse resultado. É verdade, né? Tudo é possível e é bom a gente ver os nossos times do Rio Grande do Sul, Colorado, se recuperando. A gente fica na torcida pelo tricolor. Vamos ver agora a fala do Diego Aguirre sobre essa vitória do Fluminense. Boa noite. Eu acho que o time de a pouco vai
tomando uma identidade. Nós fizemos mais um bom jogo, como outros anteriormente. A actuación fue casi castigada porque no podíamos matar el juego, merecíamos matar el juego antes. Mas no final el time mostró reacción, reagió y conseguimos los gols que nos dieron la victoria. Entonces, mucha cosa boa está aconteciendo. Hicimos 8 gols nos últimos 2 jogos, 2 vitórias consecutivas. Então, de a pouco as coisas vão melhorando e talvez alguma injustiça que sufrimos anteriormente, que por perder algumas situações, hoje estamos conseguindo e estava voltando a paz como falei, la identidad del time está clara, está de a pouco se afirmando. Muito bem, sobre esta vitória sobre o Fluminense. Eu falei vitória do Fluminense antes, mas é sobre o Fluminense. Bom, às 5 da tarde, no Virando o Jogo, tem mais notícias do esporte local para você aqui na TV Bom Dia. Obrigado, Eric. Um abraço, Leandro. Eu vou dizer que o Virando o Jogo hoje vai esquentar. Vai esquentar, porque eu já tô com nó na garganta, tem muita coisa para falar. Tem o Campas que chega no Grêmio, o Ipiranga nessa situação, tem muita coisa. Vamos esperar até às 5. Um abraço, Leandro, para todo mundo também. Vamos agora às informações da previsão do tempo.